Olá, olá! Está começando mais um 360 Podcast. Você já sabe que aqui a gente sempre recebe pessoas empreendedoras, inovadoras, que estão sempre fazendo algo diferente, novo aqui pela região, em Blumenau e região, né? Eu sou o Léo Bianchini, seja muito bem-vindo. Você já sabe que se você quiser fazer parte do 360, se você quiser trazer a sua empresa, o seu empreendimento, ou você mesmo aqui pro 360, já sabe que é só entrar lá no @podcast.360, que lá você vai ter contato com a gente e lá você vai ter também acesso aos nossos canais do YouTube, do Spotify. Se inscreva, siga, avalie, deixe seu comentário, compartilhe isso com o máximo possível de pessoas. E antes de a gente continuar aqui, eu quero te agradecer pelo dia 29 de setembro que teve aí o nosso primeiro evento presencial, que foi um sucesso, superou as nossas expectativas, foi muito além do que a gente imaginou, foi incrível, a gente adorou fazer, a gente gostou de estar lá, de conectar com aquelas pessoas, e eu tenho certeza que foi só o primeiro de muitos. E como eu falei lá, ele só foi possível porque a gente teve muito apoio, muita ajuda, né, de pessoas que confiaram e acreditaram. E como a gente já falou em alguns podcasts aqui, é muito difícil você ter uma pessoa que apoia uma ideia que ainda está no papel. Ela nem sabe como vai ser, quem que é, enfim, e ela apoiou, acreditou. Então eu quero deixar aqui mais uma vez meus agradecimentos muito especiais a Eisig Imóveis e Decorações, Estúdio Evolua, Megapão, Play Fitness, Rádio Jovem Pan, Empreenda SC, Artes nos Negócios, Natura Pro, Economia SC, Galeria Casa Arquitetura e Design, Santa Laura Empório Natural, JS Administradora, Beaver, agência de marketing, Velo, uma plataforma de locação de imóveis, Sebrae e a Amp Jovem. Eu tô aqui com uma live aberta, mas eu já vou finalizar essa live porque eu não vou passar tudo aqui pra vocês, é claro, né? Se você quiser saber quem está aqui com a gente, vai lá acessar depois, porque esse episódio sai na semana que vem. Então, vocês querem saber quem é a pessoa que está aqui? Espero vocês na próxima live. Galera, vamos lá, vamos apresentar quem que é a pessoa que tá aqui com a gente hoje. Vamos lá, Sempre tem uma apresentação aqui muito, né, assim, informal, pessoal, porque a gente já conhece basicamente as pessoas que vêm pra cá, e é claro que eu conheço quem tá aqui hoje. Vamos lá. Ela possui graduação em nutrição pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem experiência na área de nutrição com ênfase em nutrição clínica, atuando em temas como educação nutricional, técnica dietética e produção de refeições. Talvez já deve ter mudado alguma coisa aí, ampliado muito mais, porque ela também não para. Além disso, já foi minha vizinha, onde acabei sendo cobaia das suas receitas e onde também bombamos com as nossas lives de treino durante a pandemia. Ela ama uma viagem com a Cacau e com a Mel. Ela adora uma viagem com a Cacau e com a Mel e sempre eu fico na dúvida se é Elo, se é Lose, se é Luze, se é Nutri, se é Vise, como que chama. Recebam com muito carinho Elose Carneiro! Oi, seja bem-vinda! Vizinho! Não é mais, é uma pena, né? Não é mais. Eu morava embaixo, em cima de você. Em cima Tinha um outro personal também, né? O Jean. Então eu tava muito bem de vizinho e eu lembro que a gente tem uma intimidade enorme, né? Tem. Que você me pregou uma peça, que eu fui te levar um bolo. Falei, vizinho, tô indo te levar um bolo. Fiz o bolo, tô indo levar. E eu estava lá em pandemia, né? A gente não podia nem sair de casa, com meu roupãozinho, meu cabelinho aqui todo bagunçado e meu chinelinho. Cheguei lá, ele abriu a porta já me filmando. Já me botou no Instagram. Eu falei, não, perdi toda a oportunidade que eu tinha de deixar de ser solteira. Agora eu perdi pro resto do ano, né? É isso aí, mas... Muita bagunça, muita diversão, né? Saudades. Saudades desse tempo. Ô, Elo, a gente sempre começa com uma pergunta muito simples, muito tranquila, de quem é a Elo. É Elose, Eluze, Nutri, Isso, agora eu vou te ensinar, né? Que vergonha, a gente tá dizendo que tem intimidade, você não sabe nem falar meu nome. Porque eu chamo de Vise, sempre de Vise. Mas é que a minha mãe só fala o meu nome, né? Mas que coisa, O que aconteceu gente? aí? Que tá lembrando a gente? É universo, lembrando alguma coisa. Sim. Então, é Eluze, né? Escreve Elose com H e pronuncia-se Eluze. Eluze. Mas fica mais fácil Elo, né? Elo, Nutri, Tem Vise. muita gente aqui na região que me chama de Lu, aí acho que meu nome é Luciano, né? Mas é Eluze. Eluze. Quem sou eu? Você me perguntou? Quem é a Eluze? Eu sou. Não é isso? Bom, assim, Floripa, sou manezinha da ilha.
Morei lá por 20 anos, mais ou menos, 20 e tantos anos. Casei tive um primeiro casamento muito cedo, com 19 anos casei, morei em Miami, tive a oportunidade de morar em Miami, voltei para Florianópolis, aí me separei do meu primeiro casamento. Falo, primeiro casamento parece a Gretchen, né? Que eu já tô no 15º. Não, eu tô no segundo, né? Já me separei do segundo, então tô indo pro terceiro. Boa. Na cola da Gretchen ali. Isso é novo, hein, cara? Você não sabia disso? Não sabia. Não, faz muito tempo que a gente não conversa. Já fui 2 vezes casada e agora... Não, isso eu sabia, mas esse é novo agora. Que eu fui pra Miami e tal. Novo, não sabia também. Eu morei 1 ano e meio lá. E lá eu comecei a estudar, porque o meu ex-marido na época tinha um desejo de voltar pro Brasil, ele não se habituou. Uhum. Eu sou muito camaleão, né? Não tenho muito... Acho que isso é uma das coisas que me faz, talvez, você tem esse mesmo sentimento, me faz fazer várias coisas, né? Experimentar várias coisas. O que é bem engraçado, né? Porque tu é taurina. Eu sou taurina. Tu é taurina, o taurino é totalmente... Raiz, né? Só que eu fiz esses tempos aí um mapa védico, que é diferente do mapa astrológico, e ela falou, olha, no mapa védico você é ariana. Ai, misericórdia, Elô do céu! Mas eu tenho como é que é o... Ascendente em Touro pelo mapa védico, né? E em Gêmeos pelo mapa astrológico lá. Que também tem a ver, né? Com a comunicação. Eu sou geminiano. Você é Gêmeos, eu sei. E aí ele teve vontade de voltar pro Brasil, e aí eu falei, puxa, eu vou voltar pro Brasil, o que eu vou fazer, né? Eu tinha 19 anos. Então eu tinha eu tinha passado na faculdade de jornalismo, na verdade, em Floripa. Primeiro lugar, fui super bem, só que eu tava meio perdida, eu não sabia se eu ia fazer fisioterapia, se eu ia fazer psicologia, se eu ia... E entrei pro jornalismo. Isso depois que tu veio antes de casar lá. Ah, tá. Aí, tava namorando, dream come true, vamos casar, vou pra Miami... Tranquei a faculdade, fiz só 2 semanas, só que no jornalismo, olha só, eu ficava muito nervosa nas aulas, que tinha que apresentar. Eu não tinha conseguia, que falar. Eu não conseguia, Léo. Eu tinha vergonha, eu sou uma pessoa envergonhada, na verdade, né? Se for ver, no fundo, eu sou envergonhada. Não parece, né? Não parece. Mas é sempre assim, a pessoa que é muito envergonhada, quando ela começa a se posicionar, a falar mais, entende como entrar nos lugares, né? E aí... surgiu a oportunidade de voltar e o que eu vou fazer? Aí eu comecei a ler, comecei a treinar, tinha uma academia legal no prédio, comecei a me envolver com esse negócio de treinar, de comida, né? Eu tive uma situação que eu comecei a engordar lá, né, nos Estados Unidos, porque o meu ex-marido gostava muito desse negócio de treino, de corpo, então eu comecei a me interessar, né, pra também ficar com o corpinho mais... Sempre fui magrinha, né, mas comecei a treinar, tal, correr, comecei a me interessar, comecei a ler sobre nutrição nas revistas, eu falei, vou fazer nutrição. E não estudei, vim com a cara e com a coragem pro Brasil, vou lá fazer nutrição e passei. Então eu passei super bem, eram poucas vagas, não sei como que eu passei, eu acho que eu estudei um pouco também. E entrei para a faculdade de nutrição. E aí comecei a estudar nutrição e fui me encantando, né? E dali, quando eu me formei, como eu era muito comunicativa, eu fiz tudo também na faculdade. Eu fiz empresa júnior, era presidente das empresas júnior. Se metia no Fui bolsista de um programa chamado PET, né? Só não me envolvi no CCA, né? Que é o Centro Acadêmico. Centro Acadêmico, DCE, mas, não sei se é. DCE é o diretório, né? Eu não participei como ativa, mas eu estava sempre lá com eles também fazendo, né? Então eu agitava a nutrição. Inclusive ganhei lá no final, quando a gente se forma, a amiga melhor da turma. Aluna, melhor aluna, não. Amiga da turma. Okay. Era boa aluna, mas não era melhor, né? Porque eu também só agitava muito, né? Festas eram na minha casa. Então eu era muito ali, fiz muitas coisas na faculdade. E aí, quando eu me formei, eu percebi que eu não tinha um plano. Eu falei, putz, eu, amiga da turma, fiz um monte de coisa na faculdade, me formei, tá todo mundo engatado aí nos mestrado, nos doutorado, no mestrado, perdão, ou já tá trabalhando, e eu falei, não, nem sei. Aí, o que aconteceu? Meus pais moravam em São Paulo, eu falei, vou pra São Paulo tentar a vida, né? Eu falei, sabe o que foi, Léo? Eu fiquei com vergonha.
que agitei tanto a faculdade inteira, fiz várias Tipo, coisas. pensei em todo mundo, ajudei todo mundo. Foi legal. Muito do que eu tenho, assim, de empreendedorismo, eu aprendi na empresa júnior, né? A nossa empresa júnior era a NutriJúnior. Aí tem a federação da empresa júnior. Então eu cheguei... Mas o que te fez, tipo, ir pra esses grupos dentro da faculdade? Ai, a vida. Tipo, você ficou curiosa, quero saber. Falar muito, assim, sobre oportunidades, né? Eu tenho uma característica que é assim, você faz isso? Faço. Mesmo que eu não faça, faço. Aí eu vou lá, estudo e faço. Quando eu fiz um coaching, né, que foi também uma das grandes sacadas na minha vida, as viradas de chave aí que fizeram eu bombar na vida profissional, ela falou assim, Elu, sabe quem fazia isso? Steve Jobs. Ele falava, eu tenho, se você for ver o filme, né? Ele assim, eu tenho esse projeto. Ele não tinha nada. Não tinha nada, depois se virava nos 30. E eu tenho muito isso, né? De pegar e não aproveitar todas as oportunidades. Sim. Por um lado é bom, né? Porque eu acredito que a gente tá nessa vida como experiência, né? Pra experimentar as coisas, mas por outro é ruim porque você sobrecarrega. Sim. No meu caso, né? Principalmente com essa mente que eu tenho, que eu acho que é mais ariana do que taurina mesmo, sim, né? Com certeza. Então, eu realmente tenho esse negócio de ir fazendo as coisas. Então, apareciam as oportunidades, eu ia. Né? Eu não digo não, é muito difícil eu dizer não. Então também isso não é uma característica maravilhosa. Sim. Que tem que mas isso também na tua vida, na tua né? vida pessoal também, tipo, em relações com as outras pessoas, tu tem dificuldade de falar não? Aham. Agora eu já aprendi, né? Porque tomei na cara muito, né? Apanhei. E assim, a gente sofre, né? Porque você se sobrecarrega e se abandona. Sim. Então, em 2020 foi onde eu me transformei, né? Acho que foi ali, você acompanhou um pouquinho, eu fechei consultório e tudo mais, mas eu chego lá. Vamos lá. E aí voltamos pro Brasil, eu falei, vou tentar nutrição, e tentei. Me separei no meio do caminho. E aí, quando me formei, vi que não estava legal, fui para São Paulo. Em São Paulo, fiquei desempregada 6 meses, assim, foi horrível. Eu não sabia o que fazer, não sabia. Aquilo, tudo que eu me envolvia... Nem por onde começar, não nada. sabia, porque meus pais estavam morando lá e aí eu tinha o conforto, né? De estar com eles. Então, eu realmente tive que aprender, apesar de fazer muitas coisas e de me virar sozinha, eu tive que aprender um pouco também a sair do lugar onde estou, que não tá legal, e ir adiante, né? Isso muitas pessoas vivem assim naquele marasmo, né? Que daí. Tipo, meio que sair da zona de conforto. Esperando as coisas chegarem, né? Até você. E foi realmente muito difícil, né? 6 meses desempregada, foi bem chato. Dependendo dos meus pais, né? Dos meus pais, mas eu tinha esse confortinho também, sim, né? Era uma segurança que tu tinha, né? Eles sempre me apoiaram. Então, faltava aquele negócio assim, ó, água batendo na bunda, sabe? E aí, fui mandando currículos, entrei para merenda escolar. Então, lá em São Paulo era muito comum, né? As escolas contratarem empresas terceirizadas para acompanhar a merenda escolar. E aí, eu fui contratada por uma dessas empresas e aí comecei a trabalhar com merenda escolar. Então, a gente ia nas escolas, cuidava da merenda das crianças, ajudava as merendeiras. Então, isso me trouxe muito, muito, muito know-how de estoque, de relações, né? De recursos humanos, porque a gente que cuidava daquelas merendeiras. Então, eu tinha 11 escolas para cuidar, né? Eu tinha 60 funcionários que dependiam de mim. Então, o que você faz nesse serviço? Você vai nas escolas e vai ver como é que tá a escola, fazer a conta dos estoques, ver o que tem lá. Então, isso me ajudou muito a entender um pouco de logística de restaurante, né? De industrial, assim, de alimentação industrial e tudo mais. Já chegamos lá. Só que algumas coisas me incomodavam e eu falei, olha, não é pra mim. Eu pedi demissão. Que não é meu lugar. Só que, como eu tenho essa característica de fazer o negócio, de pegar, é pra fazer, vamos fazer bem feito. E a grande maioria dos nutricionistas nesse serviço acabam... É um primeiro serviço, onde você tem uma oportunidade melhor e aí já vaza. Não fica muito a nutri ali, né? Porque realmente é cansativo, é um subemprego, assim, sabe? Não tem um bom salário. Então, era um início para todo mundo. Só que eu pegava mesmo, assim, né? Ficava até tarde nas escolas, cuidava das merendeiras. E aí eles falaram, Luz, a gente não quer te perder. A gente tem uma oportunidade para você. Você vai para Vitória, no Espírito Santo, coordenar a merenda lá. Nós acabamos de ganhar a licitação e você vai coordenar a merenda lá. Falei, tá bom. Tô indo. Eu não disse não, né? Não tenho nada a perder. Eu nunca... É difícil dizer, posso pensar?
Eu não penso, tá bom, vamos. De sim, e depois na hora, meu Deus, o que eu fui fazer? Aquela pessoa que só pensa depois que faz, né? É bem isso. Essa é a minha Impulsiva. cabeça. Essa é a minha cabeça. E, obviamente, hoje eu sei disso e tento trabalhar para melhorar cada dia mais, né? E que aí entra o desenvolvimento pessoal, né? Porque o profissional foi, né? Que aí eu fui. E aí eram 50 mil refeições por dia, Léo. Meu Deus! Eu tinha 300 funcionárias abaixo de mim. Então, era vida louca mesmo, assim, ó. Era cuidando, e aí, merenda escolar, todo dia, ó, tá faltando isso, ó, tá faltando aquilo. E aí, são bairros muito pobres, você entra lá, né? Aí tinha as nutricionistas, aí entrava lá, aí tinha os traficantes que roubavam coisa da merenda. E aí, as nutricionistas ficavam com medo. Eu falei, não, então eu vou lá, aí tenho que negociar com o traficante, entrar nos bairros pobres. Então, como é tudo ok, eu vou fazer. Eu nunca tive essa questão. Então, eu tinha muito trabalho com as nutricionistas que elas não queriam ir, que elas tinham medo. Aí tu tinha que tomar a frente das uma das nutricionistas que foi sequestrada na frente da escola. Deus. Então, é muita bucha, assim, sabe? E por isso que não fica muito tempo. E eu fiquei até o final com a empresa. Porque eu falei, eu tô aqui, vou fazer. Né? E fui em Vitória, a gente trabalhava em Serra, na verdade, que é uma das cidades mais violentas do Brasil. E eu morava em Vitória e Serra é do ladinho. É como Florianópolis, São José, sabe? Sim. Indaial e Blumenau. E aí, a empresa lá acabou perdendo a licitação. E aí graças a Deus, vou sair daqui. Porque eu já não aguentava mais, só que eu não consigo sair. Não queria sair. É não aquela tinha coisa, como sair, né? na verdade, Mas né? pelo meu perfil mesmo, né? E depois isso em terapia eu fui aprendendo que eu poderia ser mais honesta comigo mesma, né? Sentir o coração. Então esse negócio, eu aprendi muito a ouvir o universo e sentir o que eu tô assim, né? Assim, ouvir o meu coração. Sim. Que antes eu ia só na razão, olha, eu me comprometi. Então eu tenho muito esse negócio do compromisso. Então se eu combinar um negócio com você, é muito difícil. Eu não te dou cano. Mesmo que eu não possa, eu vou. Entende? Então, isso depois em terapia eu fui ajustando, assim, pra também ter mais qualidade de vida pra mim. E aí, fechou lá, e eu conheci o meu segundo ex-marido. Lá que é em blumenauense. Vitória. Mas conheceu lá? Conheci lá, ele morava lá, em Vitória. E aí, a gente começou a namorar. Ele também não se adaptou em Vitória e queria voltar pra Blumenau, porque o blumenauense é assim, né? Ele ama Blumenau. Cria Blumenau. raízes, né? É difícil ele sair. Aquele que ama, né? A gente vê muito aqui na região as pessoas assim. E a gente acabou se conhecendo, eu ouvi que eles eram de Blumenau, a gente fez amizade, e depois começou a namorar, e surgiu a vontade de voltar pro sul, né? E como a empresa lá fechou, ele também conseguiu transferência, vamos. E aí a gente marcou casamento e veio pra cá. E aí aqui em Blumenau, eu comecei numa pizzaria, usando todo aquele meu know-how da merenda escolar. Controle de estoque, ensinar os funcionários, as boas manipulações, ver fornecedor. Então, ele virou sócio da Mortadela, que a gente montou a Mortadela lá desde o início. Então, ele era sócio do Marco, que é hoje o proprietário atual. Eles fizeram essa sociedade e eu montei o cardápio da Mortadela, ensinei os funcionários, selecionei todos os fornecedores. Então lá você só vai comer pizza de boa qualidade, porque essa era a ideia, né? A proposta do restaurante. Então eu fui atrás de todos os fornecedores, negociei, organizei estoque. Isso que é o bom de você começar num lugar, como é que eu vou te explicar? Mais difícil, né? Num lugar que te exigiu muito da organização, da disciplina. O que me ajudou muito na Mortadela a montar, assim, e eu acho que eu fiz um trabalho de excelência lá, foi muito legal. Foi desde da empresa Júnior. Lá atrás, na faculdade. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito de um filme, que não seria esse que eu ia recomendar, mas esse é fantástico, que é Quem Quer Ser um Milionário. Ai, sim. Que é muito isso, né? O universo vai te trazendo as respostas. A resposta tá bem na sua frente. É engraçado tu falar isso, porque até essa semana passada, eu acho que eu tava conversando com... Não lembro se foi com a minha terapeuta, enfim... que a gente acaba se questionando muito, assim, né? Tipo, as coisas parecem que não estão dando certo. Nunca vai dar certo. Meu Deus, a gente vai, bate na trave. Mas tudo que você foi plantando lá atrás, em algum momento você vai começar a colher tudo aquilo ali, né? Porque todas as experiências... Você ouvir. Exatamente. Tem muito da intuição, né? Mas se você... Não, ouvir que eu te digo, assim, ó, é ter o entendimento que às vezes a posição que você está, ela tá te ensinando alguma coisa. Sim.
Exatamente. Né? Mesmo que seja muito difícil. E isso te dá paz de passar por uma situação difícil, né? Como foi a pandemia para todos nós, né? Então, você ter esse entendimento, ó, isso vai me trazer... Qual o aprendizado que eu vou tirar disso, né? Isso vai me ajudar lá na frente, em algum momento, a talvez trabalhar com pessoas que estão passando por essa mesma situação e mostrar para elas como sair dessa situação. Sim. Então, se você estiver muito aberto para ouvir o que está ao teu redor, Léo, quero ser um milionário. O que aconteceu com ele? Várias situações da vida dele aconteceram nas perguntas ali. Ele estava atento. Ele estava atento ao que o universo estava trazendo. Ele não estava no celular o tempo inteiro. Sim. Ele estava caminhando na rua, olhando para os lugares. E eu nunca me esqueço também, assim, um dia que eu estava me questionando muito. Meu Deus, mas eu sou uma farsa, não sou uma boa profissional. Síndrome do impostor, né? Bem-vindo, né? Acontece com muita gente. Principalmente as pessoas que têm noção do seu valor, eu acredito, sabe? Que aí tu fica ali, quanto mais tu sabe, mais você sabe que não sabe. Né? E as pessoas que são mais ignorantes, que não têm tanto conhecimento, né? Que é, por exemplo, essas blogueiras fitness que querem dar dieta, fazendo nutrição. Elas sabem aquele pouquinho ali e vão com tudo. Agora, se pega um nutricionista, não consegue fazer o trabalho que ela faz, de transformar as pessoas com a alimentação, porque ele acha assim, mas eu não... Não, mas eu tenho que ser melhor, né? Entendeu? É que muitas vezes também essas blogueiras fitness, assim como tu falou, elas têm muito essa questão essa característica que tu tem, da impulsividade, tipo, ela passa uma verdade que a pessoa, né? Agora tu pensa juntar essa impulsividade, colocar a cara a tapa lá nas redes sociais com conhecimento, né, que é o que mas você aí tem a pessoa feito. Trava. É a síndrome burning. Eu sei, mas sabe? não tô lembrando como fala que, também. Assim, mas é exatamente isso. Quanto mais você sabe, né? Então tem as pessoas que não sabem tanto, tem as pessoas medianas que sabem, que estudam, e tem os powers, né? Os sábios, aquelas pessoas que são fora da curva, e esses vão, né? Esses que são os nerds, né? Aqueles lá... Tem um professor de bioquímica que é muito bom aqui, o Henry, não sei se tu conhece. Não. Nossa, ele é maravilhoso. E é aquela pessoa que é fora da curva, que você fala, essa pessoa aí não precisou nem estudar, né? Ele simplesmente começa a falar e te ensina. E vai. Então, a gente pode citar várias pessoas que são assim, né? Essas pessoas que escrevem best-sellers e tudo mais. Então, elas vão porque elas têm muito conhecimento. Quando você tem conhecimento mediano, que a gente tem muito para aprender, né, Léo? Muito. Você acaba... travando, assim, porque, não sei tanto, eu preciso estudar mais, mas espera, eu vou fazer, mas eu primeiro vou estudar para depois fazer. Isso trava muitas pessoas. Eu tenho muito disso, tenho muito disso. E eu acho que é justamente pelo fato de ter tanta gente falando, os blogueirinhos, como você falou, né? A gente começa a se questionar do tipo, acho que eu não sei tanto pra poder passar, ou não vou saber passar dessa forma. E aí tu pensa, não, eu preciso estudar mais, né? Efeito Dunning-Kruger. Kruger. Acho que Krieger, né? Efeito. Desculpa, eu falei síndrome, né? Síndrome. Isso é um efeito. Vale a pena dar uma pesquisada sobre isso, porque muitas pessoas que estão ouvindo a gente vão se identificar mesmo assim, por isso que eu travo. Né? Porque aquele lá que não sabe muito, que não tem muito conhecimento, ele vai porque ele acha que sabe tudo. Exatamente. E a gente sabe que não sabe tudo. Então fica ali, como que eu ainda vou passar? Ainda não sei o suficiente eu vou pra poder estudar passar. primeiro. E aí, nesse eu vou estudar primeiro, você perde o timing das coisas. Eu percebi muito disso, assim, de quantas coisas eu perdi, oportunidades, chances, por eu me achar incapaz naquele momento. Do tipo, não tá na hora. A mesma coisa foi com o podcast, assim, ó. Eu já tive 2 podcasts antes. Um que eu gravava só coisas de emagrecimento, lá no SoundCloud mesmo. Um outro que a gente teve com o Joel, que a gente falava de livros para personagens trainers. Aí depois parou, e eu sempre com aquela vontade de voltar, mas eu dizia, mas acho que não sei ainda o suficiente para poder falar sobre isso, né? Eu não queria falar só sobre exercício físico, eu queria falar sobre outras coisas. E eu pensava assim, mas empreendedorismo é um assunto que eu amo demais, mas ao mesmo tempo eu não sou um expert no assunto. Mas eu vou trazer pessoas que são expert no assunto, que vivenciam isso, então é uma forma de eu aprender também, por que não, né? E quando eu comecei com a ideia... eu fui amadurecendo ela, mas o dia que eu falei assim, não, vou fazer, pronto, tá feito. Comecei atrás de contato de gente de estúdio, como é que faz pra comprar tal coisa, não sei o que, não sei. Daqui a pouco já tava aqui e começou. Pra você ter sucesso, qual que é a diferença das pessoas que têm sucesso para as pessoas que não conseguem? O sucesso que eu falo é conquistar as coisas que elas querem.
São duas coisas, é começar e continuar. Né? Exatamente. Então, assim, os podcasts lá, talvez é porque você sentiu que não devia continuar. Sim. Mas se você tem esse desejo, se você lá na frente viu o que você quer ser, você tem que continuar, né? E começar, e você começou, exatamente isso. E eu ouvi uma frase que me ajuda muito quando eu dou essas travadas, que é: você é responsável pela transformação que você não gera. Independente, Léo, de você ser um empresário, de você estar os empresários não conseguem fazer isso que você faz, às vezes. Porque eles já estão lá, né? Nos seus e você está trazendo aqui, nesse canal, muita transformação, muitas reflexões. Olha o movimento todo que você já fez, né? E se você tivesse esperado por saber, talvez não teria tomado feito, um outro caminho, né? Claro, exatamente. cada um tem sua história e tudo mais. Então, essa questão de você pegar e aproveitar as oportunidades junto com esse entendimento de ouvir o seu coração. Se você começou e está te incomodando, eu vou ouvir, né? Não fica. E isso é uma coisa, eu atendo. Eu sou nutricionista hoje, né? Atendo em consultório. Nem que comecei a história, já vamos acabar, né? Mas eu atendo muitas pessoas, né? Uma média aí de 30 pessoas por mês, às vezes bate um pouquinho mais. E eu escuto muitas histórias e vejo muitas pessoas que estão paradas num lugar que elas não querem por medo da mudança. Né? Por medo de mudar. E só muda a hora que tá doendo muito. E a hora que lá na frente, você vê onde você quer chegar. Acho que tem várias sacadas aqui que a gente pode falar, que inclusive são as histórias que aconteceram comigo. Por isso que eu falo, aproveita as oportunidades, fique em paz nos momentos difíceis, porque esses momentos eles vão... É difícil ficar em paz. Claro, eu passei por um perrengue esse ano, que eu tô melhorando só agora, Léo. Acho que eu meio comentei com você quando a gente se encontrou. Eu fiz muito investimento numa nova área que eu tô trabalhando, então passei muito perrengue aí para entender qual que era o meu caminho e tal. Mas eu consegui passar tão em paz, entendendo, não, isso vai passar. Sem aquela cobrança. Eu peguei um versículo da Bíblia muito interessante, assim, eu tava num momento muito, meu Deus, mas por quê? Por que não melhora? E aí eu abri e ele fala assim, até os lírios do campo que não tecem, que não trabalham, os pássaros que não trabalham, eles têm tudo. Né? Por que você, que é tão importante para mim, que é meu filho, está com medo? Está com medo de não ter o que vestir, não ter o que comer, não ter... O mundo, a gente sabe que existe, né? Pobreza, miséria, mas o mundo é abundante. Tá tudo aí pra gente. Sim. Né? E talvez pessoas como nós conseguimos ajudar outras pessoas que não têm tanta oportunidade. E aquilo me acalmou de uma tal forma que eu pensava sempre isso. Cara, eu olhava pra árvore e falei, essa árvore tem um tempão, não faz nada. Tá aí, ó. De boa. Pra mim também vai dar tudo certo, sim, né? É temporário, mas eu juro que eu olho pras verdade, árvores, o passarinho sim. fala ali, ó. O bichinho tá lá, ó. Cara, sem medo nenhum, tá voando pro além. Tá tudo certo. Exatamente. Né? É claro que a gente tem mais responsabilidades. Então, ali na Mortadela, eu trabalhei por um tempo. E aí, aos pouquinhos, eu comecei a atender. As pessoas pediam, né? E eu não atendia, eu não sabia atender, Léo. Não tinha experiência, né? Mas o que eu faço quando a pessoa pergunta se eu faço? Faço. Aí, Lúcia, você me atende? Eu tô grávida, eu atendo. Sabia nem atender, tinha nem noção como atendia, né? A gente aprende na faculdade. Sim. Só que quando você vai para o mercado de trabalho, quando você se formou, você fala assim, ó, ali o que eu faço? Meio superficial, nem né? sabe o que fazer, não sabe, não tem a prática. Faço. Eu lembro que eu levei 2 semanas para entregar a dieta pra mulher que tava grávida. Pensa, tava grávida, já tava parindo e eu não entreguei a dieta, não sabia fazer. Eu fui lá na casa dela, a gente sabia que tinha que fazer anamnese, mas chegava na hora de fazer dieta, fazia, o que eu vou fazer? E agora? Né? E aí foi assim que eu comecei a atender. Eu comecei a atender nas casas das pessoas, eu ia de carrinho, cobrava 50 pila. Ia lá pra Brusque. Cobrava 50 reais. Gastou 150 pra ir pra 50. Ia lá ensinar as pessoas. Então também me ajudou muito. Com certeza. Porque eu ia na casa das pessoas, as pessoas me recebiam. Léo, eu nunca fiz um cartão de visita. Nunca entreguei. O boca a boca foi incrível. Por quê? Que é o melhor, Marcos. Que é minha dedicação. Né? Exatamente. Então, se eu falo o que eu faço, eu me ferro muito, tá? Nos bastidores.
As pessoas não veem, elas acham, Mel, você é incrível, como é que Só você vê consegue? os gatos, Não cachorro, vê que eu bonito, fico de maravilhoso. madrugada e fazendo, acordada, contando ficar. Eu histórias. melhorei, gente, ó, eu melhorei, tô contando a história da minha vida. Evoluindo. Calma, a gente Mas chegamos assim, lá. me ferrava, porque não tinha tempo pra mim, pra pessoa, Ilu, né? Um dia meu terapeuta falou, você não é nutricionista, você é ilusi. Exatamente. Por isso que quando você me perguntou quem você é, eu falei, eu sou, né? Uhum. Hoje eu estou assim. E eu mudo muito, sou bem camaleão. Eu vou mudando, eu não tenho medo de mudança. Eu tenho sede mesmo de experimentar, de chegar. Eu ainda tenho uma coisa vibrando no meu coração que eu não cheguei aonde eu quero chegar. Mas é que eu acho que todo dia você vai mudando. E tu tem uma clareza de onde tu quer chegar? Eu- Ou tu só tem essa sensação? Eu vou de que- aprendendo com os meus... Sim, eu faço, né? E eu ouvindo o universo. Já vou chegar nesse entendimento aí pra vocês. E aí, a gente saiu da Mortadela, né? A sociedade deles acabou, né, tendo fim, são amigos até hoje, mas realmente precisava acontecer esse rompimento até pro Marco dar uma deslanchada. E aí comecei a fazer esses atendimentos. Aí, aos pouquinhos, começou a bombar. As pessoas começaram a falar do meu trabalho, umas para as outras, e eu ia da casinha na casinha na casinha, eu falei, cheguei, gente, eu não consigo mais atender em casa. Consegui um espaço, subloquei, atendi com a Bela, que é uma dentista, então subloquei a salinha dela. Da salinha dela, que era um dia por semana, não deu mais conta. Aí eu fiz uma salinha do lado da dela, ela tinha uma sala lá livre, montei uma sala, começou a bombar. Sempre gostei de trabalhar com parcerias, então as nutris apareciam na minha vida, né? Algumas. Muitas queriam trabalhar comigo, mas as certas apareciam. Né? Quer trabalhar comigo? Então, sempre fui juntando gente comigo e a gente dividia a sala. E aí, aquela sala lá já não era mais suficiente para mim. E aí, palestras, aí fiz um processo de coach com a Janaína Manfredini, que foi fantástico pra mim. Conheço a Janaína. Nossa, ela é uma pessoa excelente pra se Ela chamar. ela é incrível. Conheço. E ali foi uma viradaça de chave, porque assim, eu não comecei bombando, né? Eu comecei, quando eu vim pra Blumenau, eu começava a estudar, eu tinha sono, eu dormia, e aí eu não tinha ninguém, não atendia assim de cara, não comecei a atender de cara. Né? E a Mortadela ainda não tava, a gente tava começando e tal. E eu lembro que eu chorava, eu falava, gente, mais uma vez, eu naquela situação de não tinha o que fazer e eu não conseguia estudar, Léo. Eu queria estudar pra começar a fazer minhas coisas, mas eu não conseguia a minha cabeça assim, né? Você pensa que uma pessoa que tem cabeça assim estuda. Eu sentava, lia uma página do livro, aí fazia Tu lembrava de outra coisa? Aí ia dormir. Eu na vida. Dormia muito, porque, tipo, fica assim, ai meu Deus, tem tanta coisa pra fazer que eu tô cansada. Né? A cabeça tá procrastinador, cansada, né? Então isso também tem um pouquinho com a questão da atenção, né? Hoje eu tô investigando isso também com um médico, com um neuro. Eu percebi algumas coisas, eu fui lá conversar e falei, começou a aparecer pra mim esse negócio de TDAH, eu falei, será? Vou conversar com o médico, né? Pra ver se tem como eu potencializar. Eu acredito muito no potencial da mente, né? Com certeza. Muito. Com certeza, e em você também. aprender sozinho, em você ter mentores. Então eu busco muito isso, né? Fui fazer terapia, yoga, busco conhecimento com essas pessoas que eu admiro, como que eu faço essa minha mente aquietar um pouquinho. Hoje eu consigo sentar, ganhei um tapetinho tibetano, eu sento lá com as minhas bichinhas às 5 da manhã, ponho uma música, ou só faço as minhas orações. Antes eu conseguia fazer isso em 15 segundos e aí já parava, hoje eu já consigo ficar 1 minuto sentadinha lá, né? Eu sei que eu vou conseguir chegar a tal da 1 hora que eu quero ficar lá sentada meditando, né? Então eu sei realmente onde eu quero chegar, por exemplo, nessa questão de acalmar um pouquinho essa minha mente. Legal. E aí eu comecei a atender e aí aquele espaço já era pequeno, eu falei, eu quero montar um espaço meu. Então, tá vendo, Léo, como eu sempre vou, eu não tenho medo, eu pego, comecei a sentir isso e eu respeito isso que eu senti. E isso em terapia eu fui entendendo, que é ouvir o coração. Eu sempre ouvi, sempre entendi, eu me sinto intuitiva, mas eu acho que todo mundo tem. É só realmente começar a ouvir. Dar atenção para aquilo, Dar né? atenção. Exatamente.
Só que eu não acreditava muito em algumas coisas. Então, muitas dessas não acreditar me travou e deixou de acontecer várias coisas na minha vida. Mas, quando o negócio estava muito forte, eu ouvia. Então, eu montei uma clínica com 5 nutris, tinha médicos, tinha psicólogos. Eu montei um espaço, que foi quando eu te conheci, né? Que era um espaço que tinha muita visibilidade, né? Graças a Deus, Blumenau me recebeu super bem. Então, eu tô sempre em palestra, sempre sendo convidada para entrevista, televisão. A nutrição, né? Tem muito nutricionista bom em Blumenau. Muitos profissionais excelentes. E nós temos uma visibilidade muito legal aqui. Essa região reconhece muito o nosso trabalho. Então foi isso, bombou quando eu vi, tava bombando profissionalmente, mas a Elô pessoa era um caco velho. Chegava em casa, né? É aquela visão do vídeo lá, você ir lá em casa de roupão, descabelado. Eu tinha que ter esse vídeo pra gente mostrar. Não, a pandemia me ajudou a mudar. Sim, eu lembro. Porque eu tive que frear, né? Sim. Eu tive que frear. Mas eu vou te contar exatamente como que eu realmente cheguei lá no freio. E aí bombou, faz isso, Lúcia? Faço. Vamos montar um espaço. Aí eu montei um espaço de palestras, fazia grupos de emagrecimento. Isso tudo foi maravilhoso. Isso tudo me trouxe até aqui. Né? Foi a minha experiência. Eu queria chegar lá. Te trouxe visibilidade, mais conhecimento, né? As pessoas conheceram muito mais. Transformei, não. Ajudei muitas pessoas, Sim. porque a gente é um veículo, né? Sim. E eu um dia falei, gente, quem faz são vocês, não sou eu. Eu sou só um veículo, só que... Aí uma outra coach que também fez o programa com a gente, né? Emagreceu. Ela falou, Iluze, não fala mais isso. Porque a gente só faz porque a gente acredita em você. É a forma como você se comunica com a gente. É a paixão que você tem. É o acreditar que você tem na nutrição e você faz a gente acreditar. Então, sim, você é um agente de transformação. Ela falou isso pra mim e eu falei, é verdade. Né? Porque todo o meu esforço eu quero muito que as pessoas... Eu sei que isso é a minha missão. Eu quero muito que as pessoas se transformem. Eu sei como é estar aos 43 anos, super bem, me sentindo muito melhor do que eu me sentia aos 30 anos. Né? Hoje, pessoalmente, eu sou uma melhor pessoa. As minhas escolhas de hábitos, de vida e alimentares, elas me trouxeram a ter, né, esse corpo aqui, que são mulheres que estão aí gritando por socorro, Sim. entrando em sobrepeso na menopausa, tendo muitos sinais e sintomas horrorosos, né? Então, eu sou muito grata por estar aqui. Eu quero que as mulheres que entram no meu consultório chorando e detonadas, elas entendam que é ser assim. Sabe? Porque é muito bom. Ter essa sensação, saber que é possível, né? Só que chegou ali que a pessoa não existia. Aham. Porque era tudo quero. E aí, teve meu segundo divórcio. Aí que piorou, Que né? foi nesse período que tu tava bombando no profissional. Por quê? Porque aí, o que acontece? Diz que tem que fazer o luto, né? Uhum. Eu tinha muita tinha nem tempo pra certeza, a isso. gente tinha muita certeza do que... Eu fiz não ter tempo pro tal do luto, né? Aham. Então, é isso das pessoas, né? A gente vai na historinha de cada um, né? Ninguém é perfeito. E aí eu me divorciei e aí que eu bombei, que eu comecei a pegar mais coisa. Porque o que acontece? Eu não queria ficar em casa. Exato. Porque a minha casa tava uma zona. Aham. Eu só peguei as trouxas e vazei. Peguei as trouxas, a cachorra aqui, eu não tinha o gato ainda, né? Peguei e vazei. E aí joguei as coisas lá e pronto, ó. Vamos fazer. Faço. Jornal do almoço, faço. Tudo eu fazia. E aí não tinha mais... Era meio que uma válvula de escape também pra você não viver aquela situação Por quê? toda, né? Porque eu tava incomodadíssima em ficar sozinha. Sim. Muito. Eu tinha que arrumar muitas fraturas que eu tinha. Tinha quantos aqui. anos nessa época? Faz 5 anos e meio. Eu tinha 38. Eu tô 43, 38. Uhum. Né? E eu ficar sozinha, eu ia começar a me encontrar com as minhas sombras. Exato. Com as coisas que eu nunca tinha mexido. Né? Que é o que eu falo pros meus pacientes. Ó, você vai pra terapia, vai... Se prepara. Você não que vai as melhorar, caixinhas você vai piorar. Mas depois... Eu achei que ia melhorar. Piora, porque óbvio, você não mexeu, você não tratou
fraturinhas de criança, De muito da tempo, adolescência, né? São muitas dos relacionamentos. dores guardadas, exato. Sim. Por isso que eu sempre falo assim, tanto com meus clientes, né, como em palestras, toma teu café, tu quer mais café? Tô aqui, ó. Não tá frio isso aí? Não, tá ótimo. Que a gente não tem como a gente focar apenas em uma coisa. Porque quando você foca demais eu digo isso na questão de vida, né? Quando tu foca demais numa coisa, tu esquece outras, e essas outras que você esquece, quando elas virem à tona, foi o que aconteceu contigo, né? Tu focou muito no profissional, teu pessoal tava lá no chão, tu não deu atenção pra isso, de repente, quando veio com uma tsunami, né? É por isso que eu falo muito do 360, né? De dar esse giro, assim, na vida da pessoa. Porque, claro, que tu não vai focar 100% no trabalho. Não vou deixar de focar 100% no trabalho. Mas eu vou focar 50% no trabalho, agora eu vou focar 30% no emocional, não sei o que. Eu acho que às vezes é um pouco difícil mesmo, sim, sabe? Com tu certeza sempre dá uma difícil. intensidade Com maior certeza, pra alguma com coisa. Certeza. Então, às vezes, uma pessoa que você admira muito, né? E a culpa desse negócio de achar que o vizinho é melhor que você é sua. Do vizinho, é sua. Uhum. Né? Teve aquele documentário do Google, que o Google, das redes sociais, que elas te enganam. Gente, você que se deixa enganar. Exato. Para de ser zumbi. Isso é engraçado falar, porque eu tô participando de um evento que tá acontecendo aqui em Blumenau, que é do Gian Ferrari, que teve aqui no último episódio com a gente, inclusive, né? Que é o Fast Beauty Experience. E ontem a gente teve uma palestra com um dos meninos da Google. Não lembro, Rodrigo, acho que era o nome dele. E aí uma pessoa perguntou, olha, eu quero saber se é verdade que vocês ouvem tudo que a gente fala. O celular tá aqui do meu lado, eu tô falando sobre vestidos de casamento e de repente aparece um monte de vestido. Vocês estão me ouvindo, né? Ele, não, porque a gente sempre deixa rastro em algum lugar. Em algum momento você pesquisou, entrou numa loja de vestido e você marcou localização. Então a gente não ouve, mas vocês sempre deixam rastro. Sabe o que você tá fazendo. Sempre. Gente, e é óbvio que o Google vai fazer isso. Olha só quanta oportunidade que você tem de conexão, sim, de aprender. Só que você, né, o seu filho fica viciado se você não bota regras. Exato. Né? E você se engana com a realidade dos outros se você não se liga. Você que está sendo deixado... É óbvio que aquela empresa vai fazer isso. Exato. Eu nem curti muito esse documentário, porque óbvio que isso acontece, gente. Mas não é o Google que é uma coisa má e que não sei o quê, que é do... né? Você que está deixando também se influenciar. Né? Você tem que saber que atrás daquilo a pessoa tem bastidores. Mas você acha que eu ia lá e falar assim, ai, gente, a minha vida, olha só a minha casa. Filmar minha casa toda zoneada? Quem que quer compartilhar infelicidade e coisas ruins? Pra quê? Eu vou abrir... Uma vez, Léo, eu tava muito mal e eu fiz uns stories muito mal, chorando. Pensa se eu ajudei alguém. Só piorei. Um monte de gente. Eu também tô assim. Meu Deus, eu tô em depressão. Eu quero morrer. Meu Deus. Eu só piorei a situação das pessoas. Exato. Nesse dia, eu tinha fugido da terapia, né? O meu terapeuta viu, se apavorou e me ligou, Luz, eu tô aqui se você precisar, tá? Ele percebeu na hora que eu não tava bem. Você não tava bem. Só que assim, quem que quer compartilhar a infelicidade? Vai compartilhar aqui, ó, meu casamento é uma merda. Não, vai compartilhar eu e o marido ali, né? Óbvio. Ninguém vai compartilhar coisa ruim, né? Experiências que você passou é uma coisa. Aí tem aquela frase, né? Não sangre num tanque de tubarões, que é o quê? Quando você tá sangrando, quando você tá mal, se você joga isso aí e você não tem como fechar, não tem como ensinar uma pessoa, você só tá piorando a tua situação. Tá potencializando essa dor, né? E atrapalhando outras pessoas que também podem estar na mesma situação e acabam... né, piorando, né, eu tava muito mal, eu chorei, foi horrível aquele stories, e marcou várias pessoas. Uma Luana, que é a Nutri que trabalha comigo, falou, Elô, eu não acreditei que você fez aquilo ali, né, eu falei, por que Elô tá fazendo isso? E gente, não é legal mesmo, você ficar mostrando, né, é diferente de você ser vulnerável, né, saber o caminho, saber como esse desfecho, né, como melhorar, do que você chegar lá e jogar um problema e não ter a solução, tá sangrando. Não faz isso, vai te arrumar primeiro. Sim. Né? Então, dentro desse meio tempo aí, que eu vi que não existia mais a Iluze, eu tinha fugido da terapia, né? O meu terapeuta foi uma pessoa incrível na minha vida, ele me ajudou muito. Esse também é um nome que você tem que trazer para cá, o Alessandro Crepaldi. Alessandro, tá ligado, Vem né? a Alessandro. As pessoas mais incríveis que eu conheci, assim, trabalha numa linha de mudança de comportamento, mas assim, ele é fora da curva. E aí, ele me chamou, eu fiquei muito feliz que ele me chamou, olha só.
eu ouvi o universo, eu voltei pra terapia. Mas eu tava muito mal. Aí eu falei pra ele assim, ó, Ali, porque eu sou teimosa, né? Eu tenho os taurinos, sim. Porque ele falava as coisas pra mim no começo da terapia. Ele me ajudou muito. Eu fui pra terapia pra salvar meu casamento. Ali eu percebi que eu precisava me separar. Que realmente não... Não tinha como. Não tinha como. Então, graças à terapia, a gente seguiu caminhos diferentes. E hoje temos, né? A gente não estava numa mesma sintonia, não estava legal. Ia ficar empurrando aquilo com a barriga, né? Eu acredito no amor. Mas eu lá atrás, eu acredito no amor, eu acredito em salvar o casamento. Mas a nossa história já tinha realmente concluído. Não adiantava você ficar insistindo. E se a gente ficasse no ego, tem que ficar casado, tem que ficar casado. O que acontece muito a gente já ia ter um né? filho, entendeu? A gente estava na tentativa de ter filho e não estava engravidando, o universo ajudando, nós dois, né? Exatamente. E aí a gente começou as brigas, aí a gente foi, terapia. Ele falou, tu acha que vai resolver? Eu falei, a gente não tá conseguindo sozinho. E na terapia a gente foi melhorando. Ele foi melhorando um lado, eu fui melhorando o outro. E aí eu entendi que eu precisava encerrar aquele ciclo, né? E aí encerrei o ciclo, mantive na terapia mais um tempo. E aí aquela besteira de achar que não tinha grana e tal. Eu vou segurar um pouquinho, vou parar né, a terapia. Na verdade é porque estava me incomodando, né? Sim, estava mexendo nas tuas feridas, ele né? falava as coisas pra mim, eu falava, ele não sabe de nada. Ele não me conhece. Quem não é ele pra me falar isso? Quer ver que eu vou fazer? Bem que eu não vou fazer e vai dar certo. Não dava. Óbvio que não. Eu me ferrava, ele falava, Luz, não faz isso. Eu falei, vou fazer, ele não me conhece. Vai dar super certo. Aí eu saí da terapia, comecei a faço e só me ferrar. E eu gastei muito mais dinheiro do que se eu tivesse feito 2 anos de terapia. Com certeza. Então é um erro muito grande você não ir no nutricionista por causa que você tem, né? Não vou no Nutri, tá precisando, não vou no nutricionista porque não posso gastar. Aí vai gastar com remédio lá na frente, doenças e Gasta tudo com mais. iFood. Exatamente. As pessoas estão gastando 2 conto, R$2.000 de iFood por mês. E óbvio, se ela for na nutricionista, isso vai melhorar. Né? E é a mesma coisa a terapia, né? Aí eu mantenho o espaço, eu gastei muito mais com essa mente que eu tenho, né? De inquieta. E aí, quando ele me chamou, eu voltei pra terapia e eu falei, Alessandro, tudo que você mandar eu vou fazer. Mesmo que eu achar que tu tá errado. Mesmo que eu seja sei que contra a minha... Muitas vezes tu tá errado. Eita, gente, é assim que funciona. É assim que funciona a cabeça. Quando você achar que você não gosta da terapia, que a terapia não tá funcionando pra você, é aí que você tem que ficar. É aí que você tem que ficar, né? Exatamente. Claro, você tem que ter empatia. Eu tinha muita empatia por ele. Eu admiro muito o Alessandro. Tanto que eu encaminhei, né? Hoje eu tenho 20 pacientes com ele. Ele não tem lugar na agenda dele. Você não consegue consulta com ele. E aí ele... É uma pena, né? E aí ele começou a falar pra mim as coisas. E eu fazia. E dava certo. Eu falava, ele tá errado. Quer ver? Eu vou fazer, vou provar pra ele que tá errado. E aí eu fui melhorando. E aí sim, eu fui conseguindo... Eu tive muita compulsão alimentar. Óbvio. Tava engolindo, né? Tava engolindo tudo que eu não conseguia botar pra fora. E ali ele conseguiu me mostrar aqui. E aí eu falei pra ele, eu não como que eu posso ter compulsão, eu sou nutricionista. Ele falou, Eluze, você não é nutricionista, você é Eluze. E aquilo virou a minha chave. Eu falei, virou. Aí a culpa por comer diminuiu. Porque eu não era nutricionista, eu era Eluze, eu tava passando por um problema. E eu tava descontando emocionalmente na comida. Não tava querendo olhar o problema, então tinha que olhar, né? Acontece, gente, não é só com você que acontece, não. Vai pedir ajuda. E aí ele conseguiu me fazer... Eu não gosto muito dessas palavras banalizadas, né? Que é ressignificar. Mas ele conseguiu me fazer dar um outro significado pra minha compulsão. Porque eu achava que o problema era a comida. Agora é a comida, mas a manteiga que eu comi, mas a pizza que eu comprei, não sei o quê. Falou, Luz, o problema não é a comida, tá aqui. E eu não entendia. Eu falei, gente, eu nunca vou curar. Cara, eu não tenho jeito. É essa sensação que a gente tem. Eu falava, não tem jeito, Aurel. Não vai melhorar as coisas pra mim. Não tem como, é muito difícil. E aí foi aos poucos, né? O que aconteceu? Eu continuei. É isso. Você tem que continuar. Insistiu, tem que começar. né? Então, eu recomecei, na verdade. Porque por que eu preciso de terapia? Gente, porque muitas coisas a gente não aprende sozinho, né? E eu acredito muito nisso. Nós estamos aqui nesse mundo para servir. Os serviços são importantes. O nutricionista é importante. O personal, quanto você transforma uma pessoa, Léo. Exatamente. Mas a grande sacada é a pessoa acreditar em você.
Acreditar no que você diz, não só, né? Que foi o que aconteceu. Né? Na verdade, eu acreditava nele, mas eu fazia o contrário. E aí, a partir do momento que eu comecei a seguir o que ele falava, foi assim, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Saí daqui, fiz assim, ó. E aí, Léo, foi onde aconteceu a maior transformação, assim, naquele tempo. Ele falou assim, Eluse, vai fazer uma leitura de aura. Falei, tá. Nem sei o que é isso, nunca pesquisei. Mas vou porque tu mandou. Só vou porque eu me comprometi de fazer tudo que você mandou. Mas eu vou chegar lá, a mulher vai ler a minha aura. Ela é bem conhecida aqui também em Blumenau, a Veronique. É uma francesa. Vai ler a minha aura, vai dizer assim, meu Deus, como você é uma pessoa iluminada. Que aura linda que você tem. Brilhante. Eu fazia o bem pra todo mundo, né? Só fazia pra mim, mas fazia pra todo mundo. E aí, fui. Só que, nesse meio tempo, foi muito legal, porque eu saí para jantar com um amigo, que era meu paciente, e também foi paciente do Alessandro, né? Um baita do empresário, advogado e tal, e ele tinha parado com tudo. Eu falei dele para você, Sim. né? Uhum. Ele falou assim, chega, eu quero aprender a ser gente, eu não quero mais ser zumbi. Dependia, fumava, bebia, dependia de Rivotril pra dormir. Ele falou, não quero mais isso pra vida. E aí ele foi lá no Alessandro, só que ele não é teimoso, ele pegava e fazia. É Caxias. Então ele fez as sessões e já começou a se transformar. E aí ele falou, chega, eu não quero mais. Eu quero saber o que é ser eu. O que é ser eu. E aí ele foi pro sabático dele. E aí a gente saiu pra jantar. E ele começou a me contar como tava. Eu admirei. Quando ele foi na consulta, ele falou isso pra mim. Luz, agora eu vou lá nos índios. Aí a pessoa vai buscar um monte de coisa, né? Eu vou pro Pantanal, eu vou pra Amazônia, eu vou pros índios, eu vou por isso, eu vou fazer um curso lá. Era um cara que tava bem sucedido financeiramente. Cerrou sociedade, foi embora. Foi buscar lá o que é ser gente, né? O que não ser zumbi. A gente brinca muito, assim, pessoa zumbi. E aí aquilo já me incomodava, tá vendo? Meu coração falava. Eu atendi uma paciente uma vez que ela falou, Eluse, eu passei um ano sabático, cara, que me doeu. Deu uma raiva, uma irritação, um negócio assim estranho, que eu falei, cara, como é que a pessoa faz pra ser sabático? Como é que a pessoa passa um ano sabático? Eu queria fazer isso, mas não consigo. Mas já quando eu atendi aquela paciente, aquilo já me mexeu comigo, assim. Me deu uma sensação, assim, estranha. E aí, quando ele veio, também me deu... Sabe aquela sensação que tu fala assim, eu quero saber o que esse cara faz? E quando ele começou a me contar, me deu aquela mesma sensação. Como é que uma pessoa consegue fazer isso, gente? Largar tudo, como é que... Eu não tenho condições. E eu já estava muito incomodada com a minha situação. Lá bombando, maravilhosa. Profissional voando. Agenda, você ligava lá no consultório, só tem para daqui 3 meses. Eu não achava isso legal, já estava me incomodando, eu queria atender com mais qualidade o meu paciente. E era assim, entrava um, saía outro, entrava um, saía outro. Aí o WhatsApp bombando, as pessoas perguntando, precisando saber, né, o que elas faziam, tal. Eu falei, não tá legal isso, não é assim que eu quero atender mais meus pacientes. Até aqui foi importante, né, para me trazer até aqui, mas já estava me incomodando essa agenda muito cheia, as pessoas ligarem só daqui 3 meses. Não estava gostando. Para muitas pessoas isso é legal, né? Achar sim, bom, porque... né? E tudo certo. Só que o meu ego gritava muito. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que, né? E aí eu saí para jantar com ele, com o Vanderlei. E aí ele falou, Eluse, a minha vida tá assim, eu fui lá, vou fazer uma viagem espiritual. Aquilo foi me incomodando. E eu perguntei assim, como é que você tá? Ele assim, eu tô em paz. Cara, me deu uma raiva. Cara, Fica com raiva da pessoa. Eu fiquei com uma raiva. Eu falei, caraca, como é que uma pessoa fala que tá em paz? Quando as pessoas me perguntavam, como é que você tá? Eu falei, tô trabalhando um monte, tô cheio de projetos. Correria. Mas porque as pessoas têm prazer de falar isso. E a pessoa eu só sabia falar isso, né? Nem prazer, eu só sabia falar isso. Eu não via outra coisa. Aí eu tava... E a gente se culpa quando fala o contrário, tá, Elô? Porque eu vejo eu tô em paz. Que caceta de paz que é essa que eu não tenho? Porque assim, esse último ano... acho que esse último ano. Eu tava com bem menos alunos de personal. Tava com vários horários livres. E nesses horários eu tava fazendo as minhas coisas lá, que a gente já sabe, tudo online, né? E aí as pessoas perguntavam, e aí, como é que tá o trabalho?
Ai, tá bem tranquilo. Só que no começo eu dizia aquilo e eu, meu Deus do céu, eu tinha que estar trabalhando mais, porque essa pessoa vai pensar o quê de mim, não sei o quê, né? Ficava naquela autocobrança. Mas a pessoa tá te perguntando como é que você tá. Exatamente. Ah, eu estou bem. Exatamente. E hoje não, Eu virei estou a chave, como paz, é que né? tá? Tô bem, não tá trabalhando muito? Não, tá bem de boa, tal, não sei o quê. Mas você tá trabalhando? Sim, tô. Não precisa ser deixei muito? de fazer minhas coisas, O exatamente. que é muito também, né? Ô, Gui, tu quer ligar o ar pra gente? Obrigado. E aí, ele falou, eu falei, você também, eu tô em paz. Ai, que ódio, que Liga ódio esse ali, ó, que esse me ali, ó. deu. Isso aqui pega muito na gente, acho, nas costas. Que ódio, que raiva, me deu uma raiva. Eu não falei isso pra ele, né? Mas eu falei, que idiota falar que tá em paz. Achei péssimo aquilo. Mas me incomodou. Sempre, isso aprendi também. Sempre tem a ver contigo. Sim, o sentimento, exatamente. Doeu, né? Toma que é teu. Daí aí a gente continuou a conversa, foi jantar e tal. Ele assim, aí ele olhou nos meus olhos e falou, Iluze, isso me doeu também. A minha vida é um livro de páginas em branco, onde eu escrevo a página todos os dias. Aí me deu um negócio assim, me deu um negócio. Eu fingi, né? Fingiu plenitude. A egípcia. Eu falei, ai, legal isso. Mentira, eu falei, cara, eu tô numa situação péssima. Ele falou, eu achei que você tava bem, Iluze. Eu falei, não, eu não aguento mais. E aquilo me deu um negócio, subiu um, sei lá, se era adrenalina, não sei que hormônio que subiu ali. Eu falei, eu preciso disso. Eu pensei, né? Eu quero essa sensação pra mim. Eu falei, eu quero isso. E aí eu confessei pra ele assim, né? Ah, eu não tô legal, eu não sei o que fazer, eu tô perdida, eu não sei, eu não tenho o que fazer. Porque um monte de gente depende de mim, eu não tenho como fechar o consultório. O que é legal porque, assim, as pessoas não querem mostrar a vulnerabilidade, né, Iluze? A gente percebe, assim, que as pessoas estão sempre, principalmente nas redes sociais, né? Tô bombando, tô bem, tal. Mas não sabe como é que é os bastidores, que a pessoa tá lá, não tá dando atenção pro emocional, pro pessoal, e a gente tem essa dificuldade de pedir ajuda, né? Principalmente, eu acho que isso acontece muito na área porque às vezes tu não sabe nem o que fazer. Não sabe pra onde ir, o que fazer, pra quem contar. E o Alessandro já tinha falado pra mim, fecha consultório. Eu falei, não tem como. A minha mãe falou. Quando que a mãe tava bombando, fala, né? Que tava bombando. Eu falei, gente, eu não sei o que eu vou fazer. Quando a mãe... Isso tu não precisa saber. Isso que eu aprendi sobre o ego. Tu não tem que nada. Quer café? Quer? Bota um pouquinho aqui só pra dar uma esquentada nisso. Tu não tem que nada. Sim. Tu não tem que nada. Tu pode tudo. Tu não tem que nada. Ah, eu tenho que fazer dieta? Não tem que. Você pode fazer, você não tem que. Mas como é que tá a tua saúde? Você precisa fazer, talvez? Então, eu falei pra ele, ele falou, nossa, eu pensei que você tava super bem. Eu falei, pois é, não tô. E aí, coincidentemente, depois desse jantar que foi numa quarta, no sábado era a leitura da Aura. Que eu cheguei lá, na francesa, falei, tô bombando, né? Minha aura deve ser maravilhosa, que sou uma pessoa excelente. Aura branca, de luz, eu sou uma pessoa ser de boa luz. demais, eu sou um ser de luz, eu ajudo as pessoas, né? Só não tava me ajudando. Aí, isso é um ponto importante, né? Ela foi lá, mandou eu deitar, né? Fez um não sei o que e tal. E aí ela manda você ficar em pezinha na frente dela, ela pega o caderninho dela pra desenhar a sua aura. Daí ela fazia bem assim, ó. Ai. E eu assim, né? Você estática ali pensando. Eu achei que ela tá linda, né? Ela, ai. Eu não vejo a saída. Ela não fala português muito bem. Aí ela, do que você tem medo? E eu não sabia de nada, né? Porque eu tava tão pra fora que se tu me perguntasse o que você tá sentindo. O Alessandro falou, o que você tá sentindo agora? Eu falei, não sei. Não sabia nem identificar o sentimento. Isso também tem relação lá na minha infância, né? Com a mãe saindo para estudar fora, o pai trabalhando fora, a gente vivendo sozinha, com babá, empregada, com a avó. Então também tem muito a relação com que eu não tive ali, né? A gente tem muito, nossa geração, a ausência dos pais, né? Um pouquinho, sim. Mas enfim. Não é culpa deles também, né? Na questão de... A gente sabe que cada um faz o que consegue fazer, né? Exatamente. Mas a gente é adulto para ir atrás dos nossos... E aí ela chamou o marido dela, né? Perguntou do que eu tenho medo. Eu falei, não sei. Eu falei, não sei. Acho que eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Tenho medo de não dar conta. Eu não sei exatamente por que você está me perguntando isso. Porque não tinha questão nenhuma. Eu não tinha questão de fechar. Tu só foi porque ele te mandou ir lá e você estava lá. Porque eu ia ler a minha super aura. Aí... Aula evoluída. Aí ela assim, não tem acontecido coisas estranhas ao seu redor?
Falei, não sei. Aí quando eu fui perceber, uma nutricionista tinha batido o carro, a outra tinha brigado com a sogra, a outra tinha saído de casa. Aí eu falei, pode ser que tá Pensando acontecendo. bem. Dela assim, aí o marido dela traduzindo, ele assim, vou te mostrar a tua aura. Como é que ela está. Daí ela fez assim, virou o desenho pra mim. Na hora que eu vi aquilo, Léo, lágrimas. Porque era um bonequinho desenhado com uma teia de aranha, toda amarrada assim, como se fosse teias de aranha amarrada. E aí eu vi, aí na hora eu falei assim, eu tô muito amarrada. E cada vez mais eu tô me amarrando, porque eu falo, eu faço, eu vou fazer, isso, esse projeto também te ajudo. Eu não dizia não. Até assim, por eu ter muita visibilidade, muita gente queria fazer parceria comigo. Claro. E eu fazia. Tá tudo certo, gosto muito de muita gente que fez parceria comigo, eu não queria dizer não. E eu falei, eu não tenho saída mesmo. Aí na hora assim, eu preciso fechar tudo isso. E eu preciso saber o que é ter liberdade. O que é não estar amarrada. Porque eu tô me amarrando mais, não tem saída. Aí eu comecei a chorar, porque aí eu comecei a pensar nas nutris. Eu vou ter que avisar. E aí que eu acho que foi também a grande sacada, Léo. Eu vi aonde eu queria chegar. Que era uma pessoa... Eu nem sabia o que eu ia fazer, mas era livre. Aquela pessoa com a página em branco para escrever, pelo menos... Para recomeçar de novo. Que quando eu ler, eu não ia conseguir fazer um ano sabático, né? Porque eu não me planejei para isso financeiramente, né? Mais uma situação, mais uma questão ali da minha vida que estava meio bagunçada. Mas eu queria, pelo menos, ter uma semana sabática, um mês, sei lá eu. E aí, isso foi dia 17 de fevereiro de 2020. Pega essa data. Falei, pronto. Aí eu só mirei lá e falei, o que eu tenho que fazer? E fui fazer o que tinha que ser feito. No dia seguinte, já conversei com uma Nutri e falei, olha, aconteceu isso, vou fechar. Fechar em abril. Abril de 2020, pega essa data. O que aconteceu? Sim, pandemia em março. Falei lá com o pessoal que eu alugava a casa, vou fechar. Não, fica, por favor, a gente gosta muito de você, tal, a gente diminui o valor pra você. Falei, não quero. Falei lá pra outra que dependia de mim, vou fechar. Falei pra secretária, vou fazer tua demissão, 30 dias você vai sair. As outras Nutri, aí todo mundo chorando. E aquilo, eu pensei que aquilo ia cortar meu coração e ia Foi desistir. te dando mais força, né? Eu falei, gente, vai dar tudo certo, vocês vão conseguir. Vai. Vocês estão bem encaminhadas, só vai. Tudo organizado, programado. Pandemia. Eu falei, gente, Deus é muito bom, universo. Ainda bem que eu ouvi. Porque eu não ia dar conta de uma estrutura de quase 15 mil reais por mês. Ninguém ia conseguir me ajudar, né? Que elas estavam ali me ajudando, elas pagavam, sublocavam e tal, mas não ia ter que fazer. Falei, Deus é muito bom. Eu errei por um mês, né? Porque eu fechei dia 30 de abril. E aí eu perguntei, Alessandro, o que eu faço? Antecipa? Ele assim, não, segue o teu plano. Porque a gente não sabia, né? Se era 15 dias de pandemia, sei lá. Ele assim, Iluzi, sempre, quando você não souber, segue o plano. Se você tem um plano, segue ele. E eu segui, com a maior paz. Tranquilo. E aí, dia 30, eu me libertei de tudo aquilo. E aí eu passei um ano, mês sabático, que eu queria. Presa dentro de casa. Mas eu fui pra Canasvieiras, que é onde meus pais têm casa, lá em Florianópolis, que lá sozinha eu ia pra praia. A praia tava linda. Não era mais aquela época que os policiais não deixavam você ir pra praia. Então só tinha eu. Maio, né? Maio, cara, aquele mar lindo, limpo. Não tinha ninguém. Fui pra Praia Brava, fiquei com meus pets lá, um mês sem fazer nada. Depois eu vi o que eu ia fazer. E aí eu não sabia o que fazer. Eu achava que eu não ia mais atender, porque eu estava muito cansada, Léo, muito cansada. E aí surgiu a oportunidade. O Alessandro me convidou para atender no espaço deles. E aí eu aceitei. Aí eu voltei aos atendimentos em junho de 2020. Mas com outra vibe. Muita mudança dentro de mim. E aí foi um período... Como eu estava muito cansada, eu atendi meio período. E aí eu ia pra casa dormir. Eu dormia. Porque eu não precisava mais me preocupar com papel higiênico, se tinha na clínica, não tinha. Não precisava mais comprar detergente pra... Cara, eu tinha aquela paz que eu queria. Eu cheguei lá. Obviamente, eu não ia ficar assim o resto da vida. Mas isso também foi uma das coisas que me pegou muito. Porque eu falava, como
como que eu fico dormindo, gente? Não pode. Se cobrando, né? Aí vem a cobrança. Não, mas eu não me cobrei tanto, assim. Às vezes dava esse meio, eu falei, não, eu preciso. Eu mereço também, mas né? a terapia me ajudou. Ele Sim. falou, Luz, aceita o que o universo tá trazendo pra ti. Descansa. E eu descansava. Aí, quando eu aceitei isso, eu descansava com o prazer. Eu pra casa dormir. Assisti sessão da tarde. Nem assistia, né? Porque eu só dormia, tava muito cansada. Muito cansada. Então eu dormi muito. E uma das coisas que aconteceu é que eu consegui olhar pra minha casa. Eu mudei, né? Deixei de ser tua vizinha. Sim. E nessa época foi muito engraçado que tu começou a vender tudo da tua casa também, né? Eu lembro. Ali também foi legal. Tu começou a se desfazer de muitas coisas, né? Tu vendeu... depois vendeu o carro. Quando tu falou que tu ia vender o carro, eu pensei, meu Deus! Do carro já vou chegar lá. Você não para quieta, como é que tu vai vender teu carro? Vendeu o corpo, legal. E foi muito legal, assim, porque daí a gente começou a conversar muito mais, marcar umas jantas, marcava os treinos, e a gente trocava muita ideia, né? E aí eu via muito essa tua mudança. Eu disse, nossa, que legal isso. Acho que isso também acabou me despertando muito mais a desprender, assim, né? desprender. Esse sentimento que tu tinha, assim, de se sentir incomodado, sabe? Eu pensei, nossa, acho que é isso também que eu preciso também. A minha casa que eu tava lá, eu amava aquele lugar, né? Mas era bagunçada, sabe? Quando tu vai, tu não se sente confortável, parece que tá, por mais limpo e organizado que tava, parecia que tava tudo bagunçado, as coisas não tinham lugar. Então me incomodava muito lá. Eu falei, preciso sair daqui também. Porque o que aconteceu? Desde que eu me separei, né? Era o 4º ano que eu tava separada ali. Pro terceiro. E era o 3º lugar que eu já tava morando. Então todo ano eu me mudava. E aí eu carregava tudo. Desde o primeiro casamento tinha coisa que eu carregava, então eu carregava. Montava um caminhão, pensa, uma pessoa sozinha com um cachorro. Eu montava um caminhão e levava tudo. E isso que os apartamentos tinham móveis. Então já os móveis meio que tinha me desfeito, mas eu lavava a louça, levava um monte de coisa. Tava presa naqueles negócios. Presa na história do passado. Aí, ali eu falei, vou me mudar. Porque tava me incomodando. Eu comecei a atender, já era mais distante. Então me incomodava não voltar pra casa, não ficar com as pets. Elas ficavam muito tempo sozinhas. Tava meio distante. Falei que era um lugar mais perto. Aí eu fui pra... Mas eu não sabia se estava certo. Não sabia. Aí eu fui pra igreja. E aí na igreja eu recebi a mensagem que eu devia me mudar. Que é uma história onde Jesus está com os discípulos. Aí ele falou assim, ele atravessa a cidade... Eu falei, pronto, eu tenho que atravessar a cidade pra morar lá. Já visualizou. Foi uma terapia, visualizei. Eu ouvi aquilo ali, se estava certo ou não, eu já entendi assim. Falei, eu tenho que ir pro centro. Porque eles saíram do lugar e foram pro centro lá da cidade. Sim. Falei, é isso aí, a minha resposta já veio. Vou pro centro. E aí achei um apartamento maravilhoso, super confortável, você tem que ir lá. Todo mobiliado do jeito que eu queria. Valor super legal, consegui negociar e melhor. Consegui levar minhas pets, que aí eu já tinha Cacau também. Consegui levar as duas, porque geralmente não aceita ali onde eu tô morando, né? Ele falou, olha, se elas não estragarem nada, ela pode. Como é que eu vou garantir, né? Mas elas são bichinhos fantásticos, assim, não estragaram nada até agora. Só o forro da cama que a Cacau já comeu, mas isso é fácil de arrumar. É o forrinho aquele, né? E aí, fui pra... me mudei e vendi praticamente tudo. Mas aquilo tirou um peso da minha... Assim, foi como... Eu falei, pra que eu tava carregando tudo isso? Eu nem tava usando. É um apelo que tu tem que a gente nem sabe. Eu tô falando assim, eu lembrei de uma amiga, Carol, beijo. A Carol, ela fez um stories chorando porque ela tava vendendo sofá. Ela disse assim, eu não sabia que eu tinha tanto apego ao meu sofá, e choro. E foi muito engraçado, porque ela realmente vendeu também, porque ela tinha muito apego às coisas. Ela disse, não, eu preciso me desapegar, eu preciso deixar ir pra poder vir, né, as coisas. Eu, diferente da Carol, eu tava sem apego nenhum, eu queria me libertar. Queria me livrar, eu falei, eu quero só o meu corpo, um pouquinho de roupa. Aí eu assisti o documentário Minimalismo. Sim. Pra quê? Que aí eu fiquei muito minimalista. Tem coisa que eu doei e falei assim, eu não acredito que eu doei aquela bolsa, agora eu preciso Agora eu preciso não ter. Mas assim, consegui levar minhas coisas dentro do carro. E aí o carro também tava me incomodando. Ai, cara, não quero mais carro, porque o que acontecia? Eu ia pra Floripa atender, furava pneu de madrugada. 11 horas da noite, falei, não. Aí, outro dia, a mulher lá no arbóreo, bateu no meu carro na garagem. Ah, meu Deus. Putz, eu falei, não acredito. Aí brigou, disse que a culpa era minha, mas as câmeras viram, não foi ela que veio muito rápido. Mas aí acabei pagando, porque ela não queria me incomodar, tal, né? Ela tava nervosa, eu falei, beleza. Aí um dia vim 6 da manhã, estacionei o carro ali, fui treinar.
Quando peguei 7 da manhã, que não é o período da zona do... guardinha me multando. Tu tá no lugar de 12. Eu não sabia que de 12 é 24 horas. Eu achei que também era das 7 às 8. Multa. Eu falei, não é possível, eu vou vender esse carro. O universo tá me avisando. É um aviso, ela eu tava atende. de sacuda daquele carro. Era um carro fantástico, eu amei ter aquele carro, mas eu não sei, não tava... Aí o IPVA veio, aí furou pneu, aí não sei o que, eu falei, ponto. É a minha mensagem. É a mensagem que eu tava precisando. Mas o mais legal é experimentar. Eu tava na dúvida, eu falei, vou experimentar. O Alessandro falou pra mim, experimenta ficar sem carro. Foi uma alegria, foi um alívio. Vendi meu carro. Virei andarilha. Todo mundo fala, Eluz, te vi lá não sei o quê. Eluz, eu te vi lá naquela... Falei, agora vocês estão me vendo tudo quanto é lugar, porque eu tô bem andarilha mesmo. E aí, coisas de 2 quilômetros viraram simples pra eu ir a pé. Então eu vou a pé pra tudo. Eu tô morando num lugar que tá perto de onde eu trabalho. Aí eu brinco, eu vou no Uber e falo, eu tô perto de tudo, tô perto do trabalho, dos médicos, da farmácia. Falei, gente, parece uma pessoa que precisa muito da farmácia, né? Mas é tudo a pé, mercado, tudo a pé. E eu tava encantada. Né? Uma das coisas que não me fazia vender o carro eram os bichinhos, né? Sim. Porque é mais difícil, assim, não tem como levar. A minha cachorra, ela é grande, né? Então ninguém aceita, Uber e tal. Então era uma das coisas que me impedia, mas eu me virei super bem. Ando de BlaBlaCar, vou pra Floripa de BlaBlaCar, ou alugo um carro. Então eu queria essa liberdade, assim, de não ter um carro, de não ter que levar pra revisão. Queria me livrar de tudo. Minimalisma. E aí eu achei o máximo, né? E a gente sempre tem, assim, às vezes vem a dualidade na sua cabeça, né? Mas será que eu gosto de ser hippie ou eu gosto mais de conforto, né? Tudo certo, qualquer um dos dois, né? Gosto mais de liberdade, não ter muito compromisso com as coisas. E esse ano, então eu vendi em 2021 meu carro. Esse ano começou a me incomodar, tá sem carro. Agora eu tô incomodadíssima. Falei, agora eu quero ter o carro de volta. Eu já entendi. Por isso que você perguntou, você sabe exatamente onde você quer chegar? Você imagina. Mas aos poucos você vai entendendo mais. E hoje eu entendi. Eu não sou tão minimalista assim. Eu não sou apegada a material. Mas eu tenho que ter o conforto. Conforto faz diferença pra mim. Então eu saí daquele prédio lá que a gente tava. Tô pagando um pouquinho mais, mas eu tenho um conforto incrível. Na hora que eu me mudei, eu senti, é aqui meu lugar. E uma das coisas que também me ajudou muito a ficar em casa é cuidar da minha casa. Então é como se eu estivesse limpando por dentro. Sim. Hoje, você me convida para sair, eu não saio. Você me convida para o projeto e fala, olha, eu tenho uma indicação de um outro nutricionista. Então eu já aprendi a dizer o tal do não. E o que me agrada, e o que eu posso fazer ou não. Às vezes ainda faço besteiras, né? Volto no padrão, né? Você volta, né? É o teu padrão. É. A tua mente tá ali impregnado na tua cabeça aquilo. A tua informação é aquele lá. Aos pouquinhos você vai mudando o hábito e criando novas informações, né? A neuroplasticia, né? Os novos... outro novo padrão também, né? Isso, outro novo padrão. Exato. Mas às vezes eu vejo que eu caio lá naquele lá. Sim. Né? Imagina quantos anos tu não ficou assim, dizendo sim pra tudo, né? Então, anos. Teu cérebro tá super acostumado. É muito fácil você cair nessa caixinha de novo. Da faculdade, que foi com 21 aos 38. É, exatamente. Era isso que eu sabia fazer. Eu não sabia diferente disso. Eu não sabia que podia fazer diferente. E aí foi... Agora eu tô nessa vibe, assim, ó. Já entendi que eu gosto de conforto, né? Eu sou uma pessoa que preciso de mais para viver, então financeiramente eu quero estar melhor. Então não é assim, eu ganho bem e tá tudo certo. Não, eu quero mais. Né? Lógico, todo mundo quer. Você quer ser rico, né? Mas assim, a questão não é ser rico. A questão assim, ó, é me esforçar para ganhar mais e ter um pouco mais de liberdade financeira. Sim. Tipo assim, tô aqui, quero ir embora para Florianópolis, vou mudar para lá. Né? Então eu entendi que eu consigo fazer isso. Ter essa possibilidade, né? Então eu preciso de um pouco mais do que hoje eu tenho. Né? Então eu entendi que eu também quero um carro, quero voltar a ter o carro. Né? Então, na época, as pessoas ficaram, mas como você? Eu falei, e eu fiquei muito feliz, Léo. No dia que eu vendi, eu falei, cara, que coisa maravilhosa. E fiquei 1 ano e pouco, assim, até mais ou menos uns 2 meses atrás, que eu já tô... Aí eu não consigo levar a cachorra pros lugares, né? Eu já tô sentindo falta de pegar, tô a fim de ir pra Balneário jantar, vou pra Balneário. Tô a fim de visitar meu amigo, vou pra lá. Tô sentindo um pouco... Eu posso alugar um carro, mas assim, não é... Você tem que se planejar para alugar o carro, né, tal. Não é assim do nada. Então, hoje eu trabalho com aluguel de carro, mas tô sentindo falta de ter o meu carro. Sim. Né? Sim. Por mais que ele né, tem aquelas coisinhas do pneu, tal, nananã. Beleza. Já entendi que eu quero ficar com o carro.
não vou mais não ter carro. Mas eu experimentei, né? Claro, tu viveu aquilo que você queria viver. Eu experimentei. E aí é isso, Léo. Eu acho que essa mensagem que eu tenho pra trazer hoje, assim, né? As questões de você ouvir um pouco o teu coração, tá mais atento, né? Escutar mesmo, não ficar, ai, será? Acho que não, acho que eu tô errado. A questão de você aproveitar oportunidades, né? Se tá te incomodando, muda, porque você consegue, né? Todo mundo tem... A gente acha que não tem caminho, mas só escuta o que tá te incomodando. Às vezes dá uma dúvida também das coisas que você tá escutando. Tu escuta e tu pensa, será que é Às isso vezes mesmo? você tem que arriscar, né? Às vezes você tem que né? Se você não arrisca, você nunca vai saber. Exatamente. Né? Então tem que ver quando que vibra o teu coração. Né? Eu tava até conversando com um amigo esses dias. Ele, Luz, eu também tô na dúvida, tal. Se eu vou pra essa área ou se eu vou pra essa. Eu falei, tá. Eu já montei tudo, é isso que eu sei fazer, o site tá pronto. Eu falei, só que eu não sei se eu vou botar o site no ar amanhã. Eu falei, tu já tem a resposta, você não sabe. Eu falei, por que quando você não sabe, tu tá na dúvida, não. Só que, aí eu sei o que ele deve fazer, assim, porque eu falei, cara, você tem muito pra ensinar pras pessoas, por que você não faz isso? Ele, assim, pois é, mas aí então eu vou primeiro estudar. Eu falei, você já faz, você só precisa montar um plano pra dizer que você faz isso. Eu falei, assim, como é que tá o teu coração? Ele, assim, tá vibrando. Eu falei, pronto, você já tem a resposta. Você não precisa de mais nada, só fazer. Né? Então é isso, às vezes também é legal. Uma vez eu vi um terapeuta falando assim, né? O tem que, né? As pessoas tem que. E vão buscando muito, e fazem terapias, e fazem reiki, e fazem isso, fazem aquilo. Não tô falando que isso é errado, né? Mas buscam muito. E falta o quê? A conversa. Uma boa conversa, né? A troca de experiência. Né? E às vezes quando você busca demais, né? Tu acaba busca se perdendo, né? Não, você fica sem chão. Tu fica você perdido. Fica sem base, né? É importante buscar. Mas tem que cuidar para isso não virar um vício, né? E você achar que a resposta tá ali e não na sua atitude. Exatamente. Né? Não na sua ação de mudança. Né? E aí a pessoa fica fazendo terapia, é o super monge, mas não mudou. Exatamente. Né? Sabe se conectar, mas realmente não foi atrás da mudança que vibra o coração dela. E hoje eu sei que a minha mudança não é ser uma pessoa que vai dormir às tardes e ver sessão da tarde. Né? Trabalhar, ganhar lá o meu dinheirinho e descansar. Não, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de estar ativa. Eu já entendi isso. Né? A minha vida é trabalho mesmo. É realmente estar ativa, estar buscando, estar aceitando parcerias. Mas com, agora, bom senso. Tem um limite. Né? Essa parceria vibrou meu coração, eu vou. Essa aqui, não. Eu vou para agradar a pessoa, não vou. Aí sabe o que eu faço? Eu tenho uma outra ideia para você. Pessoa pra te indicar alguém, eu dou soluções. Eu sempre fui de achar soluções, né? Então isso é uma característica também minha, que eu acho legal. Né? As coisas para mim nunca foram, ai meu Deus, o cara tem que fazer, eu vou lá e faço. Né? E que são atitudes que, sim, pra quem quer empreender, pra quem tá empreendendo, são primordiais, né? É isso que precisa ter pra você. Sim. E de novo, eu quero ressaltar que não tem problema você ser o outro tipo de pessoa. Sim, claro que não. Né? Que gosta, né, de ter um pouco mais de... Que o teu coração vibra indo lá, fazendo o teu e depois tendo o teu espaço, né? Tendo mais tempo ou não avançando, não mudando muito. Se você tá vibrando aqui, tá tudo certo aqui, é o teu lugar. Às vezes as pessoas, meu propósito, vida, as pessoas acham que o propósito né, ser um Martin, não sei o quê. Cara, às vezes teu propósito é ser uma boa síndica do teu prédio. Exatamente. Porque você muda a vida das pessoas. Exatamente. Às vezes, quando eu chego em casa, que a minha faxineira vai lá, que eu chego em casa depois que ela foi embora, eu falo assim, se ela soubesse quanto eu tô feliz com essa casa limpinha. Ela transforma toda semana a minha vida. Às vezes teu propósito é isso, esse, né? É você realmente trabalhar na casa das pessoas, é você... Organizar a vida delas, a casa delas. O meu computador quando tá quebrado, o celular, cara, eu vou lá, o cara arrumou. Eu sou tão grata, eu falo, que bênção esse homem na minha vida que arrumou meu celular, sabe? E às vezes você não dá valor àquilo que você tá servindo as pessoas, né?
Muitas vezes a gente cria o nosso próprio propósito, né? Do tipo assim, estou aqui falando, tal. Esse vai ser meu propósito, né? Tu vai criar aquilo. Pensando muito, propósito, o que é? Sim. Cara, eu só faço o que tem que ser feito. Exatamente. Né? Exatamente. Então, às vezes a gente fica muito nesse negócio do tem que achar. Preso tem em ter que alguma nada. Coisa, né? Não tem que escrever um livro dizendo eu achei, o meu propósito é esse. Não tem que reter essa resposta. Teu propósito é estar nesse mundo, servir e experimentar a vida. É uma experiência essa exatamente, vida. Né? Cada dia é um dia de vitória. Esse eu tenho como mantra. Cada dia é dia de vitória. Né? E hoje eu posso dizer, eu achava que não tinha saída para mim. E tem. Eu melhorei, eu não tenho mais compulsão alimentar que eu tive naquela época. Eu melhorei. Hoje eu posso te falar, Léo, eu mudei muito. Nem é a questão de felicidade, porque a felicidade está no caminho, né? Ela não é o final, ela está no caminho. Tá no meio, tá na jornada. Tá ali, né? Tô feliz, aí às vezes tô triste, aí às vezes tô, né, com medo, às vezes normal. Isso são sentimentos. Tem uma frase da Monja Coen que eu gosto de citar também, que não é certo nem errado, é natural sentir. Então, uma mãe que tem depressão pós-parto, ou um pai que não gosta do filho de início, porque a mulher dele não tá mais aqui, é natural sentir. Agora, o que você vai fazer com esse sentimento é uma outra coisa, né? Não é saudável você não gostar do seu filho pro resto da vida e você querer competir com ele, né? Você tem que, né, aceitar, acolher, trabalhar aquilo, né? Você tem que nada, né? Você não tem que nada. Mas esse é o caminho, né? O caminho do diálogo também foi uma coisa que eu aprendi muito. Então, em relacionamentos é uma outra área da minha vida que tá uma uva passa, assim, né? E aí, quando vem, eu falo, não quero, não vou porque não quero, não sei. É aquela, tá, uva passa mesmo. E aí, eu aprendi ali nas tentativas ali que a conversa também é importante. Muito. Porque eu falo assim, não tá dando certo. Tchau, tô indo, tô vazando. Quer conversar? Não quero. Tá tudo certo. Tá tudo bem, a gente tá bem, né? Tchau. Então a conversa é importante, que não tinha lá naquele casamento meu que tava indo de mal a pior. Né? A gente não tava conseguindo conversar. Então, isso é uma outra questão para mim que talvez no ano que vem eu venha no podcast e fale, olha, aprendi sobre a conversa em relacionamentos. Muito bom, muito bom. Ó, eu tinha colocado várias perguntas aqui, tudo que eu coloquei tu falou. Foi muito bom. Sintonia, porque também? Sintonia. E foi uma aula assim, tipo, a proposta do 360 é justamente isso, a gente falar sobre a vida do empreendedor por trás dos bastidores e não só do negócio, né? Conhecer realmente esses perrengues, essa evolução, essa busca, essa transformação, né? Que acho que isso vale muito mais do que qualquer outra coisa, porque a pessoa tem que estar bem para os negócios dela irem bem também, né? Acho que ficou muito nítido isso aqui no nosso bate-papo hoje, né? E eu te falei que a gente sempre faz o 360 Conexões, que é uma dica, uma sugestão, algo que tu queira indicar para as pessoas lerem, assistirem, ouvirem, uma frase. Tu trouxe um monte, né, de frases, enfim, mas tu trouxe aí um livro, né? Trouxe o livro e 2 dicas de filme. Uma dica do filme, eu não tinha trazido essa, mas pensei, que é Quem Quer Ser um Milionário. Fantástico, assim, para você entender, puxa, a resposta tá muito próxima de mim. Um outro filme também que eu acho bem interessante, que eu acho que tem a ver com o que a gente fala, que é fantástico também, é Sonho de Liberdade. Sonho de Liberdade, não lembro se eu já vi esse. Maravilhoso. Ele fala de esperança e de não desistir. Sonho de Liberdade. Não desistir. De você saber onde você quer chegar. É maravilhoso esse filme. Cada vez que você assiste, você tem uma sacada diferente. Maravilhoso. Fala sobre amizade também, sobre confiança. Maravilhoso. E eu trouxe, né, aqui... eu falei muito sobre mudança de hábitos e de padrões e na luta que a gente tem, né? Eu trouxe aqui o livro que é best-seller do James Clear, que é fantástico. Ele me ajuda muito, assim, também a ajudar meus pacientes e meus alunos a mudança de hábitos. Então, dentro de um programa que eu tenho de emagrecimento, o que eu faço? Elas têm desafios semanais. Cada desafio é uma mudança de hábito. E aí a regra do desafio é que no próximo desafio da semana passada ela vai fazer o 1 e o 2. Então no 1 ela vai dormir mais cedo. Se está dormindo muito tarde, ela vai dormir 1 horinha mais cedo. Aí o 2, ela vai limpar a despensa dela, tirar as guloseimas, arrumar a despensa. O 3,
Então, no 2, ela tá dormindo mais cedo e com a casa arrumada. Né? No 3, ela tá dormindo comendo mais sem cedo. culpa. Então, ela vai... Só que, Vai qual que é a acumulando, sacada né? desse livro? É o que ele fala. Você tem que fazer pequenas atitudes diariamente. Esse livro se é você quiser. fantástico. Esse é Ele legal. tá assim, ó, o meu tá todo cheio de post-it. Viradaça de chave, né? Nossa, ele realmente fala porque hábitos atômicos, né? Que ele quer dizer que Pequeno, 1% que você mude hoje, esse 1% hoje, lá na frente vai ser atômico. Porque se você fizer uma mudança de 1% todos os dias, tu vai ter 365 dias de mudanças, ele né? fala da continuidade, do começar e continuar. Isso é muito bom. E tinha mais uma coisa dele que eu queria falar. Ele fala aqui, né? Um método fácil e comprovado de criar hábitos. É fácil mesmo. Ele fala muito que a mudança depende do teu esforço. O quanto você quer se esforçar para essa mudança? Que é o que eu falo pro meu paciente. O quanto você está disposto a se esforçar para emagrecer, por exemplo? Esse tanto. Eu falei, então vamos fazer essa assim. Você está disposto. Aí eu falo, eu quero. Porque quando você chega no nutricionista, você está super, né? Quero muito. Sim. Eu falei, tá. Te pensa daqui 1 ano, você vai continuar sem beber cerveja? Ele, não. Então eu falei, não, então não vai adiantar a gente cortar a cerveja. Vamos aprender a tomar. Eu vou te dar alguma sugestão, né? Então, começa a ser honesto com você. Talvez depois que você aprendeu a tomar cerveja, lá no mês daqui 3 meses a gente faz 15 dias sem. Sim. Mas não adianta cortar. Você não vai ficar sem doce o resto da vida. Aí eu pergunto para as pessoas, o que você tem que fazer para mudar? Ela fala assim, cortar o hambúrguer. Eu falei, mentirosa. Mentira. Você não vai cortar. Não minta pra mim. Ano que vem você vai estar sem comer hambúrguer? Você gosta de hambúrguer? Eu amo hambúrguer. Então não para de mentir. Pra que tirar? É isso, Léo. Obrigada, né? Muito obrigada por estar aqui. Eu não terminei ainda. Você tá dando tchau por quê? Não tô dando tchau, tô te agradecendo. Você tá se despedindo já? Não, para! Tem mais uma pergunta. Faz. E essa é a mais legal de todas. Tu entrou na máquina do tempo. Entrei. E tu voltou lá pra Elosizinha de 5 anos. Tu tá cara a cara com ela. O que tu vai falar pra ela? Oi, sério que você faz essa pergunta? Meu terapeuta, toda final de terapia, ele faz assim, é uma frase pra de hoje. Ai, que saco. Sabe o que eu tenho que fazer? Isso, é quase isso. O que eu vou falar pra Elo? O Neto acabou de apagar as nossas luzes e ele está mandando a gente embora. É isso, eu falei Neto? Que tinha acabado. Não, é uma brincadeira com a Celeste. Tá bom. Tô zoando. Tá tudo certo. Que falar nessa hora? Putz, eu não queria falar nada pra ela. Eu quero que ela viva realmente o que tiver que ser vivido. Ótimo. Sabe? Ótimo. Porque às vezes a gente fala assim, se eu tivesse a cabeça de hoje. Não, cara, se tivesse a cabeça de hoje lá atrás, você não ia estar aqui hoje. Exatamente. Né? Você não ia experimentar, você não ia conhecer. Então eu acho muito difícil responder essa pergunta. Eu travo, meu cérebro faz Buga. Tela azul. Então, o que eu vou falar pra ela? Eu vou dar um beijinho e falar assim, viva a sua vida. Viva a sua vida. Vai e experimente. É exatamente o que eu falei aqui. Então, não ia dar conselho nenhum de, não faça isso, faça aquilo, ou seja isso, seja aquilo. Não ia falar nada, não. Talvez fazer um carinho. Show de bola, é isso aí mesmo. Nem chegar perto, talvez, deixar só pra não observar. influenciar, né? Talvez só ir olhar, assim, E olhar de muito longe, bom. matar saudade. E dizer, vai, garota. Vai lá, que o mundo é Isso teu. aí. Aproveita. É isso aí, você fez do jeito certo, do jeito que dava pra fazer. A Elo é uma pessoa bem atuante no digital também, né, Elo? Tu tá aí com vários programas e tudo mais. Então, pra galera te acompanhar, conhecer um pouco mais dos teus programas online, do teu trabalho, da tua vida, das tuas pets, da Cacau, de todas elas lá. Qual é as tuas redes? Diz aí pra galera. Tô no Instagram, né, que é a rede principal, é Elose, meu nome, @instanutri, mas é fácil de achar, assim, se botar o meu nome, acho que o pessoal vai ter meu nome por aí, Sim, né? Vou colocar aqui embaixo. Escreve certo. Sim, pode deixar. Qualquer coisa tu me cobra. É só botar meu nome que você me acha em tudo. Acha fácil, porque não tem tem nome assim, né? Não, tem eu e mais 2 aí perdidas no Brasil, mas elas não estão tão atuantes como e não eu são nas redes nutris sociais. também, né? Não são nutris. E lá tem todas as informações, né? Também tem site. Eu tô começando nos produtos digitais, então também já é um outro podcast. É outro podcast. Tem muitos podcasts aqui com a gente. Parece tudo lindo, mas olha, eu tô sofrido. Ontem eu lancei, era pra ter vindo ontem aqui, né? Lancei um programa, o Menos Barriga, Mais Saúde, um programa de 21 dias. Então a galera tá aqui, nervosa. Bora lá, galera. Dá tempo ainda. Esse episódio tá no ar, aproveita, já manda mensagem pra Elô. Até domingo, as inscrições. E é isso aí.
Quem precisar de mim, pode contar comigo, que vê aqui o podcast. Fala aí, Vi, a gente gosta, né? De saber que vocês estão aproveitando. Sim. E eu espero que vocês realmente aproveitem a mensagem que eu trouxe aqui para vocês, né, Léo? E obrigada também por essa oportunidade que a gente está realmente trocando essa ideia e tendo essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre as nossas experiências. Eu que agradeço, eu falei já pra ela que a gente precisaria de umas 5 horas, porque teria muito assunto, né? Então a gente já viu que tem muito assunto aí que a gente ainda nem entrou. Mas é um prazer te receber. Sempre tem muitas coisas boas pra gente tirar dos nossos papos, assim, é muito legal, né? Não, eu tô rindo agora, você vê como eu sou maluca, né? Eu já queria encerrar o teu programa. Não, ela já queria tomar conta do Sabe negócio. Sabe como é que eu dançava forró? Eu pegava os menininhos. Você que nunca consegui dançar forró, porque eu queria levar, conduzir, não. Sabe como é que eu faço? Mas eu já entendi que eu sou assim, eu tô melhorando, tô sossegando meu facho. Hoje eu fiz uma gafe aqui. Mas sabe como é que eu faço? Às vezes no elevador, tá eu e o homem no elevador, sabe o que eu faço? Eu faço assim, ó, pro homem entrar. Aí eles olham pra mim assim. Você dá um lugar pra ele, ó, entre. Aí o meu amigo até falou assim, ai, Luz, eu até achei estranho tu fazer assim pra eu entrar. Mas, ó, tá vendo? Ó, já me toquei disso, peço desculpa pela gafe. Imagina, capaz. Elô, ela é assim, gente. Muito obrigado. Com certeza a gente vai conseguir aí tirar muitas mensagens, muitos aprendizados desse bate-papo. Agradeço demais a tua vinda aqui, é sempre um prazer. Eu gosto muito de receber os amigos aqui, porque a gente sempre tem muita coisa pra conversar, e quando a gente conhece um pouco mais, então é mais solto ainda, né? Galera, vocês que acompanharam, deixa os seus recadinhos, compartilha com geral, manda mensagem lá pelo Elô, eu vi teu podcast, adorei, tal, ou não gostei de tal coisa, fala também que a gente tá aqui pra te ouvir e a gente tá te esperando no próximo episódio, @podcast.360, lá vocês conseguem acessar todos os nossos canais, tem o link lá, já te falei, se quiser entrar aqui pra equipe, patrocinar, apoiar, trazer o seu empreendimento, sua marca, você mesmo, nessa TV e todas as redes sociais, é só nos chamar. Logo temos mais um episódio com mais uma pessoa empreendedora, inovadora, enfim, que tá transformando aí pessoas, vidas, enfim, num próximo episódio, tá? Muito obrigado, te espero no próximo 360. Valeu, beijo! Tchau, gente!